A paz do Senhor Jesus, eu sou Pastor Tojo, reitor do Instituto de Educação Teológica Ministerial e quero te mostrar uma instituição teológica como você nunca viu. Hoje, na era dos adventos tecnológicos e da informação que tem deixado muitas pessoas sem o verdadeiro e real sentido da Bíblia, perdidas ou com dúvidas sobre a veracidade das Escrituras Sagradas no meio de tanto conhecimento. E por isso que lhes convidar para fazer parte da maior instituição de teologia, 100% cristocêntrica, uma teologia sacerdotal para todos que querem exercer um ministério de excelência. Instituto de Educação Teológica Ministerial. Um universo de conhecimentos até você. Alguns já estudaram grego, os alunos do bacharel, mas é o mesmo texto que para nós em português diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja sempre a Ele e não da nossa parte. Um texto muito importante para os formandos, para todos nós que estamos aqui, porque quando nós lemos este texto na inspiração divina da Santa Escritura Sagrada sobre a vida do autor chamado Paulo, para escrever a segunda epístola ou carta aos irmãos de Corinto, Paulo usa uma expressão muito importante quando ele usa para nós traduzidos a palavra vasos de barro. O segredo está no barro. O barro que aparece aqui não é simplesmente um haaretz, não é simplesmente terra ou pó da terra. A palavra que aparece para barro é ostracnós, ostracnois, como alguns pronunciam. E esta expressão, algumas pessoas introduzem ela como um tipo de barro rejeitado. Mas quando nós vamos fazer uma exegese, extrair do texto aquilo que ele diz, nós vamos olhar essa palavra e a característica deste tipo de barro, deste tipo de vaso que recebe esse título dado por Paulo aos irmãos de Corinto, era um tipo de barro que, ao ser trabalhado, tornava o vaso na sua sensibilidade tão importante para guardar tesouros que são incalculáveis. E para falar nesta colação de grau aos formandos, eu preciso caracterizar uma das primeiras qualidades em que este tipo de barro é trabalhado. Para se chegar a um vaso de ostracnós, esse tipo de vaso trabalhado, é necessário uma temperatura de calor diferente do vaso que recebe o calor normal. Esse tipo de vaso ele acaba se transformando num tipo de cerâmica. Deveria se usar a tradicional argila, mas esse tipo de barro, a uma temperatura de 900 graus, ele vai se tornar um tipo de vaso que vai receber dentro dele tesouros. E falando sobre calor, não posso deixar de falar sobre a ação do Espírito Santo sobre a vida de todos que estão aqui nesta tarde. Quando nós falamos de temperatura, calor e fogo, nós lembramos de uma matéria que todos os alunos aqui estudaram, chamada pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E nessa matéria tão importante, nós aprendemos que há 7 símbolos do Espírito Santo. E o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo está usando a vida de Paulo para falar deste tipo de barro, deste tipo de vaso em que o barro será trabalhado para ser transformado, ele deixa bem claro que este barro, este vaso, ele tem que ser trabalhado também pelo fogo. Todos nós que estamos aqui somos vasos de Deus, vasos trabalhados pela mão do oleiro, vasos que Deus selecionou, escolheu, trabalhou. E quando eu falo sobre vasos aqui nessa tarde, eu preciso falar de 3 características que são importantes para que um vaso se torne
o que ele de fato é. Para quem já trabalhou, ou já assistiu, ou já estudou, ou já pesquisou, o vaso é caracterizado por 3 partes muito importantes. A primeira é aquela parte de baixo do vaso, que alguns chamam de biscoito, bolacha, mas é mais conhecido como o suporte do vaso. Todos que estão aqui, os alunos que passaram por uma trajetória, receberam, aprenderam, conquistaram esse suporte na sua vida. O pastor, o nosso aluno do bacharel, Renato Lima, ele disse que a pergunta que ele me fez foi: quando o senhor foi se formar, foi tão difícil o final? Olha, só Deus para poder mostrar o que cada um de vocês aqui passaram nessa trajetória para chegar até aqui hoje. No meio da trajetória, talvez alguns passaram pela condição financeira. A condição financeira muitas das vezes disse: não dá para você terminar. Outros tiveram tantas lutas e batalhas espirituais que até mesmo o próprio inimigo disse: olha, isso não é para você. Outros, por questões aleatórias da vida, até pensaram assim: eu não vou aguentar. Outros começaram a estudar e disseram assim: eu não consigo absorver este conhecimento. Mas insistiram ao ponto de que começaram a absorver, desenvolver, aprender, caminhar, falar, e alguns, eu posso até dizer, e não vou citar nomes, mas estão até capacitados hoje para até ministrar aulas após a sua formatura. Então, nessa trajetória que alguns tiveram, do curso de capelania com a sua carga horária, outros do curso de oratória, como o nosso pastor Alex fez capelania, fez o curso de oratória, os que estudaram o curso médio, os que estudaram o bacharel em teologia, todo esse trajeto, como ora foi falado pelo nosso aluno formando, Renato Lima, momentos que parecia que tudo ia desabar, tudo isso trouxe para vocês uma base, um suporte sólido, e que eu tenho certeza que faz vocês permanecerem em pé como vasos de Deus para receber tesouros do céu. O segundo é a estrutura do vaso. É chamado de engobe. É o desenho, é o trajeto, é a forma. Quando eu olho para alguém que estuda a palavra de Deus, eu vejo um diferencial. Nós tivemos um aluno na turma de segunda-feira do médio, que ele começou a estudar teologia, e o pastor dele, o líder dele, descobriu que ele estava estudando, e o líder dele disse: você está de banco. Colocou o irmão de banco, porque ele começou a estudar a palavra de Deus. E ele disse: mas como pode alguém ser disciplinado por estudar a palavra de Deus? Existem muitas falácias acerca da teologia. Uns usam um texto distorcido dizendo a letra mata, mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, e ele vai nos falar sobre o assunto, Paulo deixa bem claro que a letra que ele fala ali é a lei. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele diz que o ministério que foi recebido por Moisés vê em glória, muito maior será o do Espírito. Então as pessoas distorcem a palavra de Deus para não estudar. Quando alguns alunos começaram a estudar aqui, algumas pessoas disseram assim: olha, você vai esfriar na fé, você vai perder o Espírito Santo. Outras pessoas talvez até comentaram: se você estudar teologia, você vai desviar, vai se afastar da fé. Eu fui ministrar na cidade de Embu-Guaçu, e no culto o pastor que me convidou porque ele ficou sabendo que eu era professor de teologia. E quando nós chegamos lá para ministrar a palavra,
pela bondade de Deus, o agir do Espírito Santo, Deus batizou algumas pessoas, começaram a falar em línguas, e o pastor começou a tentar apagar o culto, a deixar de fazer o mover do Espírito Santo, e começou a fazer assim para os irmãos, e os irmãos começaram a glorificar a Deus, a igreja incendiou, e aí o irmão, depois que eu entreguei o microfone, ficou 15 minutos para a igreja deixar de glorificar ao Senhor para poder dar a bênção apostólica. E ele falou assim: Tojo, no final, eu te convidei porque você é teólogo. Eu não sabia que você ia falar em línguas. E eu disse assim: irmão, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais avivado eu fico para a glória do Senhor Jesus Cristo. A palavra que aparece no livro de Jeremias, uma palavra muito distorcida, coloca-se encontros de vasos, Jeremias 18, uma bênção, mas ali é um trabalhar de Deus para com a nação de Israel. A palavra que aparece para vaso, que está sendo feito na mão do oleiro, aquele tipo de argila, é Homer, como alguns pronunciam. E aquele trabalho que o oleiro está fazendo é muito importante. Paulo está falando disso. Essa segunda parte do vaso é o desenho, é a estrutura, é as marcas do vaso. É engraçado que você pode pegar o mesmo oleiro, você pode pegar o mesmo tipo de barro, o oleiro pode trabalhar sobre a mesma roda, ele pode usar a mesma medida de argila, ele pode usar a mesma quantidade de água, mas se você observar um vaso feito pelo mesmo oleiro, um vaso colocado sobre a mesma roda, o mesmo material, você vai perceber que colocando um ao lado do outro, se feito pela mão de um oleiro e não de uma máquina, você vai perceber que embora seja a mesma matéria, seja o mesmo oleiro, a mesma roda, nenhum vaso será igual ao outro. Porque o oleiro, quando ele está trabalhando na matéria sobre a roda, e ele coloca a sua mão para desenhar o engobe, tanto por fora como por dentro, o oleiro deixa as marcas da sua mão no vaso. Oh, glória a Deus! Sabe o que eu quero dizer com isso? Tanto aos formandos e a todos que estão aqui e que servem ao Senhor, Deus, Ele colocou as marcas da mão dEle em você. Oh, glória a Jesus! E quando você olha para um vaso, você percebe que o desenho e a estrutura dele é diferente. Quando alguns aqui começam a falar, as pessoas identificam. Quantos alunos eu já tive o privilégio de ver ministrando a palavra de Deus, e depois alguém fazer um comentário, aonde o irmão estuda para a glória de Deus, porque o vaso desenhado pela mão do oleiro, ele tem as marcas do oleiro. E quando nós falamos da forma do vaso, do engobe, do jeito que o vaso é moldado, muitos aqui passaram por mudanças de pensamento, por formas de pensar. Alguns aqui tiveram que desaprender algumas coisas, aprenderam de uma forma e no decorrer tiveram que reaprender e aprender de novo algumas coisas relacionadas ao próprio Jesus Cristo, a salvação, sobre a doutrina do pecado, sobre a doutrina da salvação. E uma das maiores dificuldades que existem no meio do povo evangélico, até mesmo acerca das coisas do fim, a doutrina das últimas coisas, aprendemos e fomos moldados por isso. Às vezes, as pessoas dizem assim, que quem estuda teologia torna-se crítico, e de fato, temos que ser crítico em alguns aspectos. O irmão estava pregando um dia, e ele estava dizendo assim: irmãos, todos os dias nós temos que matar os nossos leões. Ele estava falando da passagem de Sansão, e os irmãos glorificaram a Deus, e depois ele disse assim: irmãos, porque se nós matarmos o leão todos os dias, nós vamos receber o doce de Deus para a nossa vida, porque tinha o mel lá
na carcaça do leão. E os irmãos glorificavam a Deus, aleluia, sapateava, corria. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus e prestamos atenção no que estamos falando, nós percebemos que o que o irmão estava dizendo, em outras palavras, é porque Sansão não poderia tocar em coisas mortas. Analise o que eu acabei de dizer. O irmão estava dizendo, em uma palavra mais precisa e concisa, ele estava dizendo: se você desobedecer a Deus e tocar naquilo que não é para tocar, vai ter coisas boas para a sua vida. Não tem como. Então quem estuda, presta atenção, analisa o que está sendo falado, e Paulo disse que nós temos que dar a Deus um culto racional. Então observamos, e de fato quando ouvimos aquilo que provém da parte de Deus, nós glorificamos ao Senhor. Existe algo muito importante e que os alunos devem carregar por toda a vida no conhecimento que ainda há de vir futuramente, que é a exegese, uma das ferramentas, a hermenêutica. Existem duas expressões que são diferentes, exegese e exegese. O irmão um dia estava pregando sobre os discípulos no mar da Galileia, e ele disse assim, que quando os discípulos viram Jesus vindo, quem sabe Pedro pegou uma pedra e jogou em Jesus pensando que era um fantasma. E eu pensei comigo, e eu disse assim, professor Hélio, pregador faz milagre mesmo? Os discípulos estão no meio do mar da Galileia, e alto mar da Galileia, grande lago, e eles acharam uma pedra dentro do barco para atacar no fantasma. Só pregador para fazer isso? Mas nós temos algo chamado exegese, que é o que de fato o texto quer nos dizer. E os alunos, ao longo do tempo, os formandos que aqui estão, foram moldados, ganharam uma forma. E por mais que não queiram, ou vocês realmente queiram, alguém vai olhar para vocês, e quando vocês chegarem em algum lugar que alguém vos conhecerem, e talvez não tenha nenhum ministro, vão olhar, quem sabe, e dizer: não, mas o Tiago chegou aí, ele é formado em teologia. Quem sabe o nosso pastor Joel vai visitar uma igreja e alguém vai falar: não, mas eu assisti uma live lá no Facebook da faculdade ETEM e eu vi que aquele pastor ali é formado em teologia. E vão abrir-se algumas portas que vão enriquecer ministerialmente a vida de vocês. Então esse processo que vocês passaram, como o pastor falou, 4 anos, alguns 2 anos, outro período da carga do curso que lhe foi proposta, disseram assim: é muito tempo, mas esse tempo moldou vocês. E hoje, não diferente dos demais vasos que aqui estão, mas olhando para vocês como estão, vão olhar para vocês e dizer: aqueles vasos ali, eles têm tesouros que Deus colocou na vida deles, para eles, aleluia, serem como são neste momento. E a terceira característica para nós encerrarmos é o esmalte do vaso, porque esse ostraquinóis, ele é feito de barro e não de argila. E é interessante, porque um moleiro por si só escolhe uma argila específica e boa, mas Deus, quando Ele quer fazer vasos de excelência, Ele escolhe o barro que ninguém quer trabalhar. Olha para este barro e Ele diz assim: eu vou fazer um vaso para colocar tesouros, aleluia, que não tem preço, mas tem valor, oh glória a Deus. E esse esmalte dá o brilho do vaso, e este vaso torna-se, durante a história, se você pesquisar, você vai ver que este tipo de vaso, embora os oleiros não trabalhassem com ele, porque ele se tornaria frágil apenas para guardar coisas importantes, não seria tão utilizável como os vasos de água, os jarros de água, os vasos para lamparina e assim por diante. Mas esses vasos, ao longo da história, eles começaram a ser selecionados, escolhidos para guardarem como artes ou lugares de joias preciosas. Sabe o que Paulo estava dizendo? Deus, ele escolheu um barro específico, trabalhou neste barro,
deu uma base para este barro, formou este barro e deu brilho a este barro. E ele diz assim: colocou tesouros, aleluia. E essa palavra tesauros que aparece aqui não é ouro e não é prata, são tesouros que o texto traduzido no léxico do grego diz tesouros trazidos da parte de Deus, aleluia. E o que Deus colocou na vida de vocês neste dia especial, nessa formatura, nessa colação de grau, não é como prata e ouro que pode, aleluia, ser corrompido, mas é algo que provém do céu, aleluia, e tem valor, aleluia, porque foi Deus que colocou em vocês, oh glória a Jesus de Nazaré. Eu encerro dizendo que o Deus que escolhe o barro é o Deus de Isaías 43:7. Deus usou para o barro 3 verbos em um único texto, e é o único da Bíblia. Ele diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu criei, eu formei, eu fiz para a minha glória. Já foi falado aqui, daqui a alguns minutos, e eu já estou encerrando, os formandos que aqui estão passarão aqui pela frente da mesa, da banca, e pegarão um canudo e receberão de fato aquilo que está proposto para o dia de hoje. Receberão o seu certificado, o seu diploma, alguns do bacharel, médio, capelania, oratória e assim por diante. Mas isso não é para que você venha achar que é maior do que alguém, como alguns que nós já conhecemos nessa trajetória, que quando pegam um pedaço de papel, um diploma, o canudo, o cartucho, saem andando de cabeça erguida, nariz empinado, e achando que sabem mais do que o trem, que são melhores do que aqueles que ainda não se prepararam ministerialmente, acham que podem pisar naqueles que não sabem, e alguns até parece-nos que acham que são a 4ª pessoa da Trindade. Paulo está dizendo: vocês são barros, vasos de barro, ostraquinóis, tem a sua fragilidade, tem a sua base, foi Deus quem trabalhou, foi Deus quem deu este brilho, mas ele está dizendo que tudo isso, Deus colocou tesouros, mas não é para que a glória seja sua, a glória será sempre dele, para que o brilho permaneça na vida de vocês. Amém? Eu encerro dizendo que Deus os escolheu para serem um diferencial. Quando nós temos a nossa formatura secular, fazemos menção de Newton, Einstein e outros que poderíamos citar, mas para nós aqui na teologia ministerial e sacerdotal, eu quero dizer que o maior na vida de todos aqui é a presença de Deus na vida de cada um. Eu quero assim encerrar a minha participação e a minha fala, dizendo para vocês que daqui a alguns minutos vocês receberão o cartucho, vocês receberão o certificado, mas como já foi falado pelo nosso aluno formando Renato Lima, o conhecimento que vocês têm que carregar não estará pendurado em uma parede, não estará colocado em uma estante representado pelo canudo, mas estará pelo testemunho que cada um tem. Aonde vocês forem, aonde vocês estiverem, vocês carregarão esses tesouros que Deus colocou na vida de vocês. Quando nós nos formamos de uma forma secular, os advogados, os médicos e qualquer pessoa que vai ter a sua formação, como a nossa irmã Carol, que já se formou no bacharel, agora a formatura de capelania, deu continuidade, está fazendo pedagogia também, os pedagogos, os professores, assim por diante, são considerados a nata da sociedade. Muitos pensam em fazer o curso, ter uma formação teológica. Muitos começam, mas terminar é para poucos. Eu quero dizer para todos vocês
que vocês, assim como aqueles que são a nata da sociedade, os advogados e os médicos, e assim por diante, conforme as profissões, no meio cristão evangélico, no meio do povo de Deus, no corpo da igreja, vocês que se formam são a nata da igreja. Amém? Vamos aplaudir a Deus pelos formandos que aqui estão? IETEM Instituto de Educação Teológica Ministerial. Venha ter a sua formação em uma das maiores instituições da Zona Sul de São Paulo, nas modalidades presencial, semipresencial e EAD direto na plataforma. Cursos básico, médio, bacharel, ciências teológicas, capelania cristã e muito mais, com professores e mestres capacitados. Diretora Maria Tojo, reitor Kleber Tojo. Venha assistir uma aula experimental gratuita. Entre em contato agora mesmo através do WhatsApp 11 9 74 21 96 39 ou telefone fixo 11 26 40 83 58. IETEM, um universo de conhecimentos teológicos até você.